Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pré-Real Madrid Atlético de Madrid, pré-derby, né? Também pré-data FIFA. Os dois times entram em campo neste domingo e depois disso passam 2 semanas sem entrar em campo. Só vão entrar lá no domingo de Páscoa, né? Mais ou menos aí na Páscoa, no final de semana da Semana Santa, quando os times voltam da data FIFA, tem duelo de seleções, jogadores importantes convocados que, na minha visão, não deveriam ter sido convocados. Mas antes de saber tudo sobre esse duelo pela 29ª rodada de La Liga, o Real Madrid precisa vencer, o Real Madrid é obrigado a vencer o Atlético de Madrid, já que o Barcelona enfrenta o Rayo Vallecano no Camp Nou. E caso vença, vai abrir vantagem de 7 pontos para o Real Madrid. Aí caso o Real Madrid tropece contra o Atlético de Madrid, aí na minha visão, claro, o Real Madrid vai meio que se despedindo de La Liga. Então o Real Madrid muito pressionado, duelo contra o quarto colocado do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid está brigando ali posição por posição com o Villarreal. Quando um ganha e o outro ganha, eles ficam trocando posição. Hoje o Villarreal é o terceiro colocado e o Atlético de Madrid, antes do jogo, é o quarto colocado. O jogo será apitado por Manuel Montero, né, árbitro que é muito famoso na Espanha. Ele expulsou o Jude Bellingham, por exemplo, naquele jogo contra o Osasuna na temporada passada. Então Manuel Montero, árbitro do jogo de amanhã entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Mas antes de saber tudo sobre esse duelo, sobre esse grande clássico, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. E é isso, gente, o Real Madrid tá preparado para o derby de Madrid, né? Derby da capital madrilenha no Santiago Bernabéu. O jogo da ida foi 5-2 para o Atlético de Madrid. O time de Diego Cholo Simeone atropelou o Real Madrid de Xabi Alonso na época, então é o Real Madrid aí querendo meio que se vingar do Atlético de Madrid. Os clássicos têm sido jogos quentes, têm sido jogos disputados. É a grande pedra de sapato do Real Madrid nos últimos anos. Mais até que o Barcelona, né? O Real Madrid não vence o Atlético de Madrid por La Liga há 6 jogos. Depois disso eu vou entrar em detalhes com vocês. O Real aí com um problema muito grande, que é a ausência de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois não estará disponível para esse duelo contra o Atlético de Madrid. Também já gravei vídeo anteriormente, né, na quinta-feira, falando sobre a ausência do goleiro no jogo contra o Bayern de Munique. Mas também tem boas notícias, né? Jude Bellingham de volta, o Bellingham, o Alaba, os jogadores de volta aí para ficar à disposição do Álvaro Arbeloa. O Real Madrid recuperando algumas peças, né, alguns ativos na temporada. O Real precisa vencer, como eu comentei isso para vocês. O Real Madrid vencendo continua na briga pelo Campeonato Espanhol, até porque depois da data FIFA, no dia 5 de abril, tem um jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona no Wanda Metropolitano. O Atlético de Madrid, na minha visão, é o time mais forte dentro de casa, então aí é uma oportunidade até do Atlético de Madrid tirar pontos do Barcelona, pensando na briga aí do campeonato entre Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid precisa vencer, como eu falei. Se perder, caso e o Barcelona vence o Rayo Vallecano, eu acredito que o Real Madrid saia da briga. Então, duelo super decisivo. Nos últimos anos tem sido um duelo chato pro Real Madrid em La Liga, né? O Real Madrid não vence em derbys ligueiros desde 2022, né? Já são aí há alguns anos, então são 6 jogos, né? Na verdade, há alguns anos aí sem vencer o Atlético de Madrid. O Real deve ir com força máxima, né? Claro, na medida do possível, porque o Courtois tá fora, o Militão tá fora, alguns jogadores aí lesionados, o Jude Bellingham aí voltando agora. Então é um Real Madrid que vai com força máxima na medida do possível. A gente percebeu alguns jogadores numa sequência longa da temporada, né? O Valverde, o Vinícius Júnior, numa sequência longa, mas sim estarão às disposições para o jogo contra o Atlético de Madrid, aí a serviços do Álvaro Arbeloa, que falou na coletiva de imprensa sobre o Thibaut Courtois, né? Falou que não tem prazo para que ele volte. Falou da importância do Rüdiger, né? Falou sobre como o Rüdiger é um cara sensacional, é um líder desse vestiário. Que o Rüdiger tinha falado, olha, depois de março, quando eu estiver totalmente recuperado, aí eu posso ir para a guerra. Mas aí o Rüdiger sendo muito importante na defesa do Real Madrid, a defesa do Real Madrid que deu um salto nos últimos jogos, muito também por conta do Antônio Rüdiger. O Atlético de Madrid, né, sem Oblak, o melhor goleiro do time, os dois times sem seus principais goleiros, sem Marc Pubi, o zagueiro espanhol que chegou e mudou muito assim a cara do Atlético de Madrid na defesa, né? A defesa do Atlético de Madrid passa por uma transformação nos últimos anos, não é mais uma defesa tão segura como há muitas temporadas atrás.
Mas ainda assim, com a chegada do Púbio, melhorou muito. Ele fez contra o Barcelona, por exemplo, nas semifinais da Copa do Rei. Ele fez partidas sensacionais. E também sem Pablo Barrios, né? Pablo Barrios que tá aí há um tempão machucado, ainda não está à disposição do Diego Cholo Simeone. Se você me perguntar, e aí, como é que vai ser o jogo? Muito duro. Como tem sido a lógica dos derbys, né? Ano passado no Campeonato Espanhol foi 1-1 no Santiago Bernabéu. Na temporada retrasada, aquela temporada que o Real Madrid apenas perdeu 2 jogos na temporada. E as duas, curiosamente, para o Atlético de Madrid, né? Ver como tem sido um duelo difícil, porque o Real Madrid, sem as derrotas contra o Atlético de Madrid em 2023 e 2024, o Real Madrid teria sido campeão invicto de tudo. O Real Madrid foi campeão da Liga dos Campeões de forma invicta, mas aí perdeu em La Liga para o Atlético de Madrid, jogo acho que da 7ª rodada daquele campeonato, ali no finalzinho de setembro, e perdeu na Copa do Rei, depois da Supercopa da Espanha, que o Real Madrid vence o Atlético e o Barcelona. Na Copa do Rei o Real Madrid perdeu para o Atlético de Madrid, então assim, são duelos, é a pedra do sapato do Real Madrid nos últimos anos, né? Curiosamente, a torcida do Real Madrid, ali em 2009, 2010, né, foi a um clássico contra o Atlético de Madrid com uma faixa com dizendo com os dizeres, né? Queremos um rival, porque o Real Madrid vinha de o que quase 15 anos sem perder para o Atlético de Madrid quando veio perder na final da Copa do Rei em 2013. E aí, claro, né? Você pediu e aí tem um rival que tem sido bem a pedra do sapato do Real Madrid, como eu falei para vocês, não vence desde 2022 em La Liga, que foi aquele jogo do se o Vinícius Júnior marcar e dançar, vai ter confusão do Coco, lembra? Quando começou mesmo ali todos os problemas com racismo em relação ao Vinícius Júnior, as coisas começaram a ficar mais quentes. Foi ali que a declaração daquele representante de empresários na Espanha, no El Chiringuito, por conta do Coco e do Simeone. Então, desde lá são 2 derrotas do Real Madrid para o Atlético, incluindo a dessa temporada, e 4 empates. Então, em La Liga, o Atlético de Madrid tem dado muito trabalho ao Real Madrid. Mas em outras competições, o Real Madrid geralmente tem se saído melhor, né? Na temporada passada venceu na Liga dos Campeões, eliminou o Atlético nos pênaltis lá no Wanda Metropolitano, a polêmica do Julian Álvares, né? Que depois daquele dia a regra mudou, se você escorregar e der 2 toques na bola, o pênalti vai ser repetido e não anulado como era na regra antiga. As pessoas falam a regra Julian Álvares achando que o Atlético foi assaltado. Não, a regra foi cumprida da forma que foi, o Julian Álvares deu 2 toques. Mas aí a regra mudou, acho que a regra mudou para uma coisa mais justa, porque o Álvares, por exemplo, não teve culpa alguma. Na Supercopa da Espanha, agora em janeiro, o Real Madrid venceu por 2-1 com gols de Federico Valverde e de Rodrigo, né? O Rodrigo ainda estava à disposição. É meio que o bom momento do Rodrigo na temporada, é ali, né? Finalzinho entre dezembro e a Supercopa da Espanha. A Arbeloa também falou sobre a lesão do Thibaut Courtois, disse que não há prazos. A notícia que há é que vai ser 6 semanas fora no mínimo, mas o Arbeloa disse que não há prazo, tem a data FIFA para o jogador se recuperar, e aí depois disso vão avaliar como estão as condições do Thibaut Courtois. Mbappé também foi perguntado sobre a condição física dele, né? Ele que jogou ali 20 minutos no jogo contra o Manchester City, já estava decidida a eliminatória. Sobre a condição física dele, o Arbeloa falou, olha, ele está 100%, como eu falei, ele só iria voltar a jogar quando estivesse 100%, podemos ver como ele foi, as arrancadas, como ele estava meio que fino, né? Então, assim, Mbappé, ao que tudo indica, tá 100%. Acredito que vai ser titular no jogo de amanhã. Acredito que aí começa o Arbeloa a colocar o Mbappé na dinâmica. Eu já adiantando, né? O Jude Bellingham deve ganhar minutos. O Bellingham aí recuperado, vai ficar à disposição. Como eu falei para vocês no vídeo da terça-feira, de que o Bellingham foi para a Inglaterra porque queria estar com um grupo, mas que não iria ficar à disposição, mas a ideia era que ele já estivesse apto a jogar no jogo do domingo contra o Atlético de Madrid, é o que deve acontecer. Não acredito que seja titular, porque uma titularidade do Bellingham eu acho que seria o Arbeloa rasgar tudo que o Real Madrid fez nesses últimos jogos, a organização do time nesses últimos jogos, né, partidas contra o Celta, contra o Manchester City, contra o Elche. Então parece que o Arbeloa encontrou seu equilíbrio aí com Tchouaméni, Pitar, Valverde e Arda Güler. E aí a grande questão que eu fico assim, sabe, eu tô muito curioso realmente para ver como o Álvaro Arbeloa vai escalar esse Real Madrid com todo mundo recuperado, porque vai tirar o Arda Güler,
mas o Arda Güler tá merecendo. Vai sobrar pro Pitarch, que é um jogador da base, mas assim, o Pitarch deu equilíbrio ao meio campo porque também potencializou o Federico Valverde. E um cara que corre 11, 12 quilômetros por jogo, tem uma boa saída de bola, eu acho que não deve ser preterido assim. Então, eu tô bem curioso. O Bellingham, a ideia do Bellingham, e eu enxergo assim, seria escalar o Bellingham ali como ponta de lança, né? A posição que ele foi importante na temporada 2023-2024, que é ele aproveitando os espaços deixados por Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, né? Ele, ali mesclando no meio campo, no ataque, mais livre para jogar. Eu acho que essa é a posição ideal do Jude Bellingham. E aí eu tô realmente muito curioso, porque o Pitarch hoje é titular. Sabe? Jogador da base assim, mas eu não enxergo um Real Madrid hoje sem o Pitarch, principalmente nos grandes jogos. Já sai notícia de que o Thiago é jogador hoje do primeiro time, não tem esse, vai voltar pro Castilha, não. O Thiago Pitarch hoje é jogador do Real Madrid, clube de futebol titular do time principal, não é jogador da base que vai e volta, não. Como é o caso do Manuel Angel, o Yannis, né, que apareceu aí no jogo da semana passada, mas que, claro, não vai estar todos os momentos, então, assim, bem curioso para saber como o Álvaro Arbeloa vai escalar o Real Madrid quando tiver todo mundo à disposição. Atlético de Madrid, né, parece ser um time bem mais frágil fora de casa, né, e eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, que é o jogo contra o Tottenham, que a vantagem era muito boa, e a gente vê como o Atlético de Madrid sofre. O Tottenham ficou a 2 gols de levar o jogo para a prorrogação, por exemplo. É um time que marca gols, mas também sofre muitos gols, principalmente fora de casa, né? Contra o Barcelona na semifinal da Copa do Rei, o jogo da volta, o Barcelona ficou a de ter o Lewandowski e o Ferran Torres bem, de empatar e levar para a prorrogação, ou ter feito mais um gol e ter remontado com 5-0, sabe? Então, assim, fora de casa, o Atlético de Madrid parece ser um time bem mais frágil do que é no Wanda Metropolitano. Real Madrid, vejo um leve favoritismo do Real Madrid, até porque o jogo é no Santiago Bernabéu, né? Então, assim, existe um leve favoritismo para o Real Madrid. O Real Madrid pode vencer, mas o que eu acho mais provável hoje? Um empate, sabe? Eu não vou chegar aqui e dizer, olha, o Real Madrid vai vencer, não. Eu acho muito, muito provável um empate, mas com um leve favoritismo para o Real Madrid, que vai entrar em campo aí com mais gana, acredito, até porque o Atlético de Madrid não está disputando um campeonato espanhol, então o Real Madrid deve entrar com a voltagem um pouco maior em relação ao Atlético de Madrid. Mas assim, jogo muito, muito difícil. Amanhã o jogo às 17 horas, horário de Brasília, horário nobre na Espanha, né? Tá aí terminando o horário de verão, vai voltar o horário de verão, né? Tá, o inverno espanhol acabou, estamos entrando na primavera. O Real Madrid faz aniversário no dia 6 de março, no inverno, mas as celebrações acontecem na primavera e se espera que o Real Madrid aflore aí na primavera e quem sabe aí no arranque para ganhar Liga e UEFA Champions League. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse jogo. O Real Madrid vai vencer? O Real Madrid vai tropeçar? Deixa aqui nos comentários, curta, comenta, compartilha. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem muito conteúdo sobre Real Madrid e Barcelona aqui para vocês. Valeu!